o Portcast, o podcast do Tecnologia Portuária. Se você quer saber sobre inovação, sobre sistemas, sobre TI, se você gosta de tecnologia, você tem que ficar nesse vídeo aqui até o fim. Então veja até o fim. Eu sou Larissa França, temos também nosso apresentador, Arrivalente Neto. Fala pessoal, beleza? Lembrando, pedindo a vocês que antes de começar a assistir, já se inscreve no nosso canal, deixa o sininho, ativa o sininho lá. Like. Ajuda a gente a continuar fazendo o canal crescer cada vez mais, levando os assuntos do universo portuário, convidados que atuam no setor, tudo isso para todo o Brasil. Então já mete o dedo no se inscrever, já deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha com todo mundo esse vídeo, compartilha com os amigos, que como a Larissa falou, tá muito bom. Você vai ver até o fim cada história que a gente teve aqui, sensacional, viu? Então, fica com a gente até o final. Já aproveito para cumprimentar. Hoje o Ricardo está com a gente novamente. I'm back. Rodrigo, Obrigado. nosso co-apresentador. O Ricardinho agora tem gente que tem parafusos a menos e ele tem parafusos a mais. 4. Nosso homem de ferro. Com bucho e tudo. Aí sim. Editora, agora é Homem de Ferro, né? E o nosso convidado, que é Gerson Prando, agente de inovação do Centro Paulo Souza. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Gerson. Bom, e para começar, eu queria que você comentasse mais sobre o seu dia a dia, como que funciona essa parte de inovação lá do Centro Paulo Souza. Conta aí pra gente. Bom, obrigado antes de mais nada por estar aqui, é uma honra, o pessoal que está nos assistindo, espero que gostem. Então vamos lá, a área de inovação entrou para mim, vamos dizer assim, na minha vida faz uns 10 anos, né? Eu era da área de TI e é lógico que na área de TI a gente já faz, vamos dizer assim, um trabalho de inovação, mas não especificamente, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Então, quando eu entrei, né, realmente, quando eu fui envolvido com isso aí, eu vi o quanto é fascinante, né? O quanto realmente a gente carece, né, de investimento, de incentivos. Então, para mim foi vamos dizer assim, uma reforma íntima, foi realmente um reencontro meu, assim, com motivação e tudo mais. Então, o meu dia a dia hoje, eu trabalho uma parte do meu tempo coordenando o curso da FATEC, né, de ciência de dados, e a outra parte eu tenho aí três cidades da nossa região, Cubatão, São Vicente e Santos, que eu cuido, vamos dizer assim, dessa parte com as ETECs e FATECs. Então a gente elabora programas, né? Elaboramos alguns programas que envolvem a comunidade, outros que envolvem os alunos, outros professores. Então é bastante interessante a gente ver a mudança que está acontecendo, vamos dizer assim, na cultura, né? Na vida de muitas pessoas. Eu acho que o ensino transforma, mas quando você também oportuniza, né? Ou seja, você dá a condição de alguém de repente abrir o seu negócio e sobreviver com aquele negócio, com a sua ideia, né? Botar em dia, realizar, né? Ou seja, realmente concretizar alguma coisa. É uma coisa fascinante, é uma coisa motivante que me faz acordar todo dia e falar assim, pô, que bom que eu tô aqui para fazer mais alguma coisa, né? E assim, tem gente aqui que assiste o nosso podcast que gosta não só de porto, mas de tecnologia, mas para quem não é nessa área, tá interessada, como é que funciona a inovação em si? Vocês também podem ajudar aí. Sim, eu tô cercado. Tirar do papel uma ideia e colocar na prática? Como que funciona? E antes de você responder, nunca pensou em trabalhar em rádio? Já me falaram sobre isso, né? Já me falaram, né? É verdade, né? Aqui, eu tô ouvindo aqui no fone, rapaz, tô até ouvindo aquela... UFFM, você... Não, já comentaram, mas eu não tenho esse dom, realmente deixo para vocês isso. Bom, eu vou comentar, mas o Rodrigo e o Ricardo com certeza podem me complementar, porque também são pessoas que dominam o assunto. O que a gente tem, assim, aqui no nosso país, vamos falar de país, né? Não vamos falar de região, é que nós não temos essa cultura de, vamos dizer assim, de valorizar o empreendedorismo, de valorizar a inovação. Então a gente conhece vários países, recentemente um país que não tinha isso, a Coreia, transformou sua rede de ensino e vamos dizer assim, permitiu, né, que as crianças já começassem a falar de empreendedorismo logo no nascer, né? Ou seja, realmente evolução já lá no berço praticamente. Quando a gente fala dos Estados Unidos, me desculpa, bati aqui. Observação, a gente só pediu para não bater na mesa, né? Se importa. Sem querer, eu bati. Por exemplo, a gente já viu vários filmes, né? Acho que vocês devem ver, já ter visto, aliás, crianças nos Estados Unidos, vamos dizer assim, com
uma banquinha de limão, Sim. a criança Clássico. podando o jardim do vizinho, bairro, entregando o jornal, tudo mais. Aqui no Brasil isso ia ser crime, né? Isso aí você estaria, vamos dizer assim, usando a mão de obra infantil, tudo mais. Então é capaz de ser preso por um pai porque fez isso. E lá não, lá você não tem esse esquema de dar mesada, não, você valoriza. Então, ó, você tem que ganhar isso, realmente você dá um valor para aquilo. Então a gente não tem essa cultura, né? Então eu acho que quando a gente, vamos dizer assim, conseguir transformar também essa ideia no ensino de uma coisa mais realmente de ponta, direcionando, isso eu falei até recentemente, eu acho que a gente tem que fazer uma mudança muito drástica na nossa qualidade de ensino lá embaixo, né? Tem algumas disciplinas que eu acho que já não deveriam ser ministradas, isso aí vai de cultura de cada um, necessidade de cada um, teria que reforçar bastante matemática, línguas, assim, como outro dia eu estava falando recentemente com você, né? Falei que eu estive lá na Noruega, na Finlândia. Na Finlândia hoje é a melhor qualidade de ensino básico que existe, né? Eu fui conversar com algumas pessoas e eles falaram, eu perguntei, qual o segredo de você ser o número 1 do mundo de notas e tudo mais? Ele falou assim, aqui o menos é mais. Então a gente tem, as crianças até os 10 anos, não tem notas. Não tem competição de nota, nada disso, são atividades. O esporte não tem nem pontuação, então não se fala, olha, você está ganhando, você está perdendo, não. Então você começa a ver que dá para se fazer algumas coisas de uma forma simples. E aí é onde entra a inovação. Quando você já começa com a criança, entendendo que ela não precisa necessariamente viver através de um salário, correr atrás realmente só do que a gente chama de emprego e tudo mais, que ele pode realmente ser dono e criar e gerar empregos, né, que eu acho que é muito importante, como eu estou vendo aqui até o trabalho da T2S. Então, a gente imagina isso. Então, eu acho que a parte de inovação, ela precisaria ter uma reformulação. Então, nós não temos essa cultura. Então, aonde entra, no caso, o Centro Paula Souza, né, e outras, Sebrae, outras... Endeavor, outras empresas assim que a gente conhece, elas permitem, né, que pessoas, só que já adultas, né, consigam visualizar uma mudança na sua carreira, na sua vida, de repente enxergando um outro nicho. Eu acho que a pandemia, inclusive, acabou gerando isso, não sei se vocês concordam comigo, mas acabou realmente alavancando certas situações que fizeram com que as pessoas tiveram que se adaptar. Ela perdeu o emprego, teve que de repente vender, eu tenho várias pessoas que estão vendendo salgadinho entregável, e não querem voltar ao emprego antigo. E não foi pensado, né? Não foi forçado. Então eu acho que a pandemia, em certos momentos, fez sem preparação, né? Isso, exatamente. Faltou para elas essa base. Então nós temos alguns trabalhos hoje que a gente faz, cujo muitas pessoas que estão participando dos nossos cursos, nossas atividades, são essas pessoas que o Ricardo comentou, que não tinha essa base. E só para contextualizar, porque para quem está assistindo e não conhece, né? O professor Gerson é agente de inovação da Agência de Inovação do Centro Paula Souza, isso, né? Exato. Então o Centro Paula Souza é uma autarquia do estado que administra as FATECs, onde nós somos colegas lá, né? Isso. Nas faculdades de tecnologia do estado de São Paulo. E o Centro Paula Souza é a autarquia que administra. E dentro do Centro Paula Souza tem uma agência de inovação. Lá, e é colossal essa estrutura do Centro Paula Souza, né? É o maior complexo acadêmico da América Latina. Com certeza. Né? Se você pegar a abrangência do estado de São Paulo, praticamente São 90%. 70 e poucas faculdades de tecnologia. 78, acho que agora. 300 e poucas escolas técnicas. Isso, exatamente. Esses números eu tenho, assim, 200 mil, acho que 200 mil alunos de segundo grau, e eu acho que 100 e poucos mil eu não tenho esses números assim de cabeça, mas o número realmente é colossal, né? É uma organização colossal. Se for pensar nas universidades, a gente tem vamos dizer assim, um tamanho de quase 10 USPs, 10 Univesps, o Univesp está crescendo muito, né? Até por ensino à distância, virtual, mas a né? Unesp, dessas três grandes que a gente conhece tradicionais, com certeza o Centro Paula Souza é maior de todos. E esse trabalho que já acontece há alguns anos já atingiu muita gente, né? Muita gente, transformou a vida de muita gente. Vários CNPJs. Vocês fazem treinamentos de empreendedorismo, isso, né? Exato. E de inovação, gestão de propriedade intelectual, uma série de... Comenta um pouco aí sobre quais as ações lá que você... Bom, vamos lá. Obrigado aí por você fazer a introdução. Realmente, essa é importante, o pessoal que não conhece Centro Paula Souza ter essa ideia, né? Essa agência Inova, ela, vamos dizer assim, ela tem vários programas, né? Como professor Ricardo, você me chamou de professor, me chamou de professor.
Nós temos, por exemplo, um programa que é fantástico, que chama Trilha de Empreendedorismo, aonde nós, vamos dizer assim, coletamos nas regiões, né, onde existe os agentes, coletam projetos, ideias, vamos chamar de ideias, né? Ou seja, uma pessoa tem uma ideia de um sonho de realizar, e de repente a gente pega eles, faz uma seleção e entram 1000 projetos, 1000 ideias nessa situação. A gente chama isso de Escola de Inovadores, o primeiro estágio. Eles recebem por 10 sábados treinamento, né, com os melhores profissionais, com material realmente de primeira, e a cada ano ele é reformulado, vamos dizer assim, com várias atualizações, porque é lógico, tudo atualiza, né, nessa área de inovação também não é diferente. Aí os 100 melhores projetos, né, 100 melhores projetos, aliás, a gente reduziu para 50, numa pandemia eram 100, agora acho que passou para 50 projetos. Os 50 melhores projetos desses 1000, eles têm a oportunidade, né, de fazer um outro curso, ou seja, a ideia, então nós temos, aí você fala assim, mas dos 1000 é que tem muito projeto que lá não tem viabilidade, né, ou seja, falta algumas coisas, tanto é que a gente recomenda que eles voltem, repensem e tudo mais. Faz parte do processo. Faz parte do processo, a gente não pode pensar que é uma seleção, não, é que é natural, ou seja, a pessoa precisa aprimorar melhor. Então, tanto é que depois eles podem retornar para retomar, a gente chama de pivotagem, né? Vai fazer as pivotagens. E aí, quando eles passam para a segunda etapa, que nós chamamos de vitrine, eles também recebem treinamento, apoio, mentorias, e aí eles vão trabalhando outros conceitos em cima daquela ideia inicial que teve. Os 20 melhores projetos, esses 50, vão para uma terceira fase chamada Acelera. O Acelera seria onde a gente, vamos dizer assim, oportuniza a questão de empreendimentos, investimentos, apoios, seja de FAPESP, de PIB, né, vários fomentadores, assim, até investidores anjos, se for o caso, também entram nessa história, porque os projetos já têm uma cara realmente, já tem plano de negócio, já estão preparados realmente para encarar. E aí o que acontece é que desta última fase a gente tem realmente assim, coisas fascinantes, né? Ou seja, a gente tem patentes, né? Como você comentou, então a gente tem um escritório de patentes que dá todo o apoio para fazer toda a verificação da ideia, se realmente já tem alguém com essa ideia. O Rodrigo Naves que está lá. O Rodrigo Naves, fantástico. Excelente. Profissional assim, espetacular, mas não é, hoje o Rodrigo já não está dando conta, já tem uma equipe grande de pessoas, porque está crescendo muito muito, é show. Então, esse pessoal vai. E ali a gente começa a ver realmente o quanto é importante, né? Ou seja, esse envolvimento. Recentemente, nós queremos um outro programa chamado Professor Empreendedor. Aí nós focamos nos professores. Por quê? Porque a gente começou a visualizar que como é que eu posso fazer com que um professor dentro de uma sala de aula estimule sem de repente ele ter uma base, sem de repente ele ter alguma ideia realmente inovadora ou que aplicável realmente. Então a gente começou a pegar projetos que a gente chama de artigos científicos, ou seja, o professor faz aquele artigo científico, mas não tem uma cara de um projeto inovador. Então a gente começa a transformar a parte de pesquisa, né, pura, básica e tudo mais, e começamos a transformar em negócio. Pegamos 20 professores, assim, nós temos algumas coisas assim fantásticas, coisas que já estão em produção, outras que já estão em vias de produzir, e os professores já estão pensando até em parar de dar aula, porque se o negócio der certo vão ganhar também, além de ser feliz naquilo que ele imaginava, também vão se sustentar com isso, que é também importante. Temos outros projetos assim de academia, onde a gente fornece treinamento para todo mundo em termos de sociedade, comunidade e também alunos e professores. Isso agora ficou um pouquinho, vamos dizer assim, parado, né, porque a gente está com algumas coisas prioritárias, mas logo a gente retoma. Então, assim que tiver, eu comunico vocês para vocês oferecerem para quem nos assiste. Legal. São todos cursos gratuitos, tudo mais, bem interessante também. E aberto à comunidade, não é só aberto também, é aberto à comunidade. Não. Aberto à comunidade. Com o advento da parte de EAD, e a gente conseguiu uma versão, vamos dizer assim, que a gente consegue colocar mais de 1.000 pessoas, porque antigamente tinha uma limitação de 100 pessoas, não é? Hoje a gente consegue colocar 2.000, 3.000 pessoas assistindo aos cursos, às palestras e tudo mais. Então, hoje a gente consegue oferecer realmente uma gama.
E é função, né? O Centro Paula Souza é uma autarquia do Estado, ou seja, é pública. Então, acho que a gente também tem que prestar um serviço para a comunidade. E de repente, a gente conseguir... missão, né? Está na missão, está no DNA, com certeza. E tem a vantagem da escala, né? Você é o tipo de iniciativa que é o funilzão, né? Você, como a gente comentou, faz parte do processo. Tem que entrar muita gente. Sim, é um exercício recorrente. Isso aí, tem razão. E quanto mais pessoas praticando atividades, ferramentas, desafios, não interessa, voltadas para alguma produção que desenvolva o pensamento empreendedor e inovador, isso é cíclico, né? Isso vai fazendo as pessoas melhorarem, e quanto mais gente dentro desse, entrando no funil, no funil normalmente sempre sai alguma coisa, mas quanto mais gente entra no funil, mais qualidade sai. E fora que você propaga, né? Pois não. E assim, a gente tá falando assim de inovação, de projetos bons, projetos que não são, que acabam não passando nessa avaliação. O projeto, para ele ser inovador, ele tem que ser um projeto mirabolante, ele tem que ser um projeto... Porque a gente fala de inovação, a primeira coisa que vem na cabeça... Pensei que ele ia perguntar das tranqueiras, né? Pensei que ele ia falar, deve ter umas porcarias lá, né? Tá aqui no meu script também. E para completar a pergunta, o que faz um projeto inovador ser bom? O que faz ele ser diferente de outros? Porque deve receber muitos projetos, muitas ideias, as pessoas estão cada vez mais criativas, né? Então, o que difere um projeto que ele pode ser considerado bom, inovador, e que ele possa ir para frente, além de ele ter a viabilidade, essas coisas todas? Cara, sua pergunta é difícil de responder, mas eu vou tentar respondê-la dentro do meu conhecimento. Então vamos lá. O que na minha opinião, vamos falar assim, na minha opinião, o que faz um projeto ser bom, ele tem um apelo. Ele pode ser um projeto como a gente tem, vamos dizer assim, eu tive 2 alunos, por acaso da FATEC, do interior, daqui da Baixada, que tinha um projeto de criar alimentos, né, ração, por exemplo, animal, através de insetos. Aquela história do Pumba e do Timão, né? Viscoso, mais gostoso. E aquilo, de repente, chocava, né? Você falou assim, como assim, né? Você tá... E o negócio vingou, entendeu? Então, uma coisa que, de repente, poderia assustar, né? Tanto é que eles estavam pensando, aí houve também uma pivotagem. Eu falei, olha, acho que não é conveniente, de repente, lançar para pessoas isso. Talvez no futuro a gente tenha que pensar nisso, até porque, de repente, pode ser que falte alimento no mundo e tal. Isso poderia ser uma saída. Então, eles começaram só a focar na ração, mas isso que é super nutritivo e tudo mais. Então, você começa a ver que tem projetos, vamos dizer assim, que para nós não teria cabimento, mas que tem um viés muito importante, né? Ou seja, que tem gente que vai consumir aquilo. Outro projeto agora recente, 2 pesquisadoras também, acho que da FATEC, do FATEC do interior, criaram um fertilizante para café, onde ele elimina uma praga... Especificamente para café. Para café. E sem gerar, vamos dizer assim, resíduo de contaminação e tudo mais. Totalmente natural. Já estão com a patente já no 2º estágio e tudo mais. Então, você começa a ver que tem ideias, então, bem localizadas, e você tem público para isso. Então, o que eu considero uma ideia é desde que ele seja tem um bom estudo de viabilidade, sustentabilidade, e que ele atenda uma necessidade. E aí a gente entra, né, vocês conhecem bem algumas técnicas que a gente usa bastante, como design thinking, mapa de empatia, onde você estuda uma determinada persona ali, cria realmente uma história daquela pessoa e fala assim, eu vou atender esta dor dessa pessoa. Na minha opinião, simples, básica, um projeto de inovação é algo que atende uma necessidade e que tenha realmente vamos dizer assim, um começo, meio e que se estenda o mais longe possível. Sem ser um público tão amplo também, Não, você não consegue, esse é outro ponto importante, por isso que a gente tem que estudar muito bem o mercado que você vai atuar. Então, o que eu acho que faz um projeto ser legal é ele ter esse estudo, porque ele vai naturalmente, então não existe aquele projeto de repente falar assim, não vou nem orientar um negócio desse, aí você vê que aquilo se transforma num baita negócio, porque tem um público, estudaram realmente aquele público. Então, eu acho que, na minha opinião, então desculpe, não sei assim, uma coisa, não vou citar aqui o autor fulano de tal, falou isso, não, vou falar a minha experiência que eu tenho visto, assim, o que faz um bom projeto, ele tem um apelo, um bom estudo, sabe pesquisar. Na minha opinião, as ideias mais bacanas são aquelas que te causam inveja. Pra mim, pois pode ser isso, né? A gente tá na ideia. Por que eu não criei isso? A ideação é aquele assim, porra! Eu tinha isso também. Óbvio, isso que, caraca, meu. Por que eu não pensei nisso? E aí só é a ideia, né? O comecinho, né? É a sementinha. Depois aí você começa a bater na ideia pra ver se ela fica de pé. Se ela ficar de
de pé. É isso aí. O pivotar é você vai armando a tua ideia vai aceitando sugestões, vai melhorando. Vai articulando ela melhor, acha o seu público e se ela ficar de pé, ela vira um negócio. Pô, bacana. Então não precisa ser nada também mirabolante, né? Não é, velho. E assim, inovação... Que a gente até comentou esses dias aqui, né? Que o inovador, às vezes, é o simples, né? Normalmente é melhorar, às vezes, o que já existe também, ter outras formas. É o pensamento. A gente fala de empreender, de inovar, é o pensamento empreendedor, Isso é um exercício que a gente falou das criancinhas lá, em certas culturas, já praticam isso involuntariamente, porque desde sempre elas são estimuladas. Exatamente. E às vezes é num processo, e às vezes não precisa nem virar um negócio, às vezes vira um serviço dentro de uma empresa. O Ricardo comentou uma vez de você empreender dentro do seu... Eu sou um funcionário e eu empreendo na empresa onde eu trabalho. Você sugerir formas de execução de um serviço um pouco diferente, se for tão diferente, assim, tão bonita, a sua alteração vira uma inovação. A proposição de um novo produto ou serviço, um produto. Um novo departamento, né? Eu vi outro dia da Tok Stock, os caras... aquelas lojas de departamentos que você anda, tem as setinhas no chão para você ir comprando as coisas, com cenários montados, que nas pesquisas de satisfação o pessoal reclamava que tinham pessoas que queriam ser atendidas e não eram por um vendedor, e tinham pessoas que não queriam ser incomodadas e eram incomodadas. Aí os caras fizeram a sacolinha, o carrinho na frente, ou a sacolinha, tinha a cor de quem queria ser atendida e a cor de quem não queria ser atendido. Que bagulho idiota. É aquele negócio que você fala, porra, mó simples. Utilizado em churrascaria, né? O vermelho, mesmo princípio. E quantas coisas isso pode se aplicar? Esse vermelho e verde em coisas que já tem uma cor. É só você... Belo exemplo. Porra, é simples. Pô, legal. E você estava falando, como o Ricardo falou, de atender não só pessoas de FATECs ou do Centro Paulo Souza, mas é aberto à comunidade. Como que elas fazem para procurar isso? Tá aberto? Tem um período de inscrição? Tem período de inscrição, sim. A gente costuma fazer uma divulgação, né? O Centro Paulo Souza, vamos dizer assim, por ser um órgão, vamos dizer assim, estadual, não tem verba de marketing, então não somos primaz, assim, em termos de divulgação. Então a gente faz muitas vezes uma divulgação quando a gente consegue um espaço na TV, mas é sempre assim, hoje tem um espacinho... Também, né? Tem as redes sociais. E tem as redes sociais, né? Tem o site, né? Acho que o site também pode ser uma fonte de acesso, mas a gente procura divulgar, né, nas redes sociais, boca a boca, que também é bastante efetivo, e quando tem um espacinho numa televisão, no jornal, a gente acaba, vamos dizer assim, divulgando. O que está acontecendo, que a gente está percebendo, é que já criou aquela massa que já fica esperando. A gente tem notado isso, ou seja, tem muita gente está mudando, então já uma característica de vou esperar o ano que vem eu vou me inscrever. Então, isso é bom, já dá para ir pensando na ideia. Exatamente. Então a gente está começando a ver isso aí. Agora, é um trabalho, vamos dizer assim, difícil, né? Essa divulgação para chegar em todo mundo, e a gente tenta, né? Em decorrência dessa falta de verbas que a gente não tem realmente. Recentemente, você sabe muito bem, foi comentado até um pouquinho antes de a gente começar aqui, por causa vamos dizer assim, eu acho que eu nunca tinha visto isso, né, no Centro Paulo Souza, essa coisa de não divulgar nada por causa do período da eleição. Então imagine numa época de vestibular, a gente não conseguia fazer divulgação do vestibular, porque corria risco de aparecer um logo do Estado de São Paulo e alguém falar que estava divulgando. Então, foram momentos meio obscuros aí. Isso fosse decidir a eleição. Exatamente, mas foi, entendeu? Veio determinação, então a gente não podia, em período de divulgação de cursos gratuitos, a gente não conseguiu divulgar, então a gente usava as redes sociais, mas não podia colocar logo, então tinha gente que nem acreditava que aquilo era verdadeiro, porque não tinha nada, vamos dizer assim, que documentasse, né? Não tinha uma identidade. Então, assim, a gente está encontrando realmente algumas barreiras, mas a gente está conseguindo chegar, e eu espero que, né, também com a amplitude, vamos dizer assim, disso aqui, a gente consiga já despertar. Então, quem quiser pode acessar o site, do Centro Paulo Souza. Pode sim, do Centro Paulo Souza, procurar. Se pesquisar na internet, assim, qualquer
No Google. Eu não queria falar isso, Google. eu ia falar. Mas... Você é o Baidu também. Se você quiser o Baidu, Pois é, Você mas, que escolhe. então, Tem o Bing também, né? tem o Bing, pois é, então pronto, fechamos todos, aí não tem problema. Lá, Inova, CPS, já vai direcionar e ali você tem todos os banners, vamos dizer assim, específicos do que já está aberto, do que está para ser aberto. Então, tem bastante informação, mas, por exemplo, estava tudo fechado por causa das eleições recentemente, os sites estavam todos bloqueados. Agora já estão todos liberados. Então, Larissa, pode o pessoal procurar sem problema. Pessoal, aproveita que tá liberado, então acessa. E se você tá assistindo esse vídeo até agora, já manda pro pessoal. Conhece alguém que tenha uma ideia legal, que quer empreender, que quer aprender mais sobre esse mundo, já pega o link, manda pra ele no WhatsApp, no Messenger, manda no Instagram, manda pra ele continuar assistindo esse vídeo com a gente, assistir, porque tá muito enriquecedor. E se você não se inscreveu no canal, já aproveita, ó. Já se inscreve. E você tem preguiça, fica procrastinando, mas tem a ideia, mas não quer executar? Deixa no comentário aí que a gente executa. E tem o que não é A gente cobra barato. Tem o cagão. E se tu é cagão, tá com medo de roubar a tua ideia, tem os cagões, né? Tem um monte. Esse é um assunto isso é legal. importante, né? Pode ficar tranquilo que o Rodrigão, nosso amigo lá no Não deixa ele tá roubar. cheio de fralda lá. Pra quem tá com medo de se cagar, ele tá cheio de fralda pra você ficar tranquilo que ninguém vai roubar a tua ideia. Como é que vocês lidam com isso? Porque Tem bastante gente que é fica comum com, esse né? medo de... Porque assim, a galera acaba se apegando à ideia, né? E como que vence esses temores e essa barreira? Eu diria para você que é o contrário. A gente muitas vezes nutre para eles também uma preocupação. Olha, não divulga muito isso agora. Né? Então também tem o outro lado. Porque a gente não consegue sem antes fazer o estudo e tal. Então eu vejo que muitas vezes eu assisto, né, as mentorias do Rodrigo e ele recomenda, olha, a sua ideia é muito boa, hein? Cuidado, né? Deixa por enquanto aqui, vamos primeiro definir algumas coisas, colocar, né, definir. Mas a gente tem as pessoas que realmente têm receio da sua ideia. Só que essas pessoas, vamos dizer assim, que têm esse medo, como você falou, se elas não... Eu sempre uso aquela expressão no primeiro passo, né? Vocês já viram que eu gosto muito disso, porque eu era uma pessoa assim, né? Que demorava para dar o primeiro passo, virginiano, né? Não sei se vocês conhecem o perfil do virginiano, mas é aquele cara que só faz a coisa tudo certinho, quando tiver tudo estudo e tudo mais. O procrastinador, né? É o procrastinador. Aquele cara que vê um livro... empurrando, aí eu vou encontrando o problema. Na verdade, é assim, eu vou encontrando... Quer que tudo saia tão perfeito que acaba não... Exatamente, e aí o ótimo é inimigo do bom, né? Então, ou seja, O livro é Como mas Não eu faço nem o Procrastinar. bom. Não, Eu vou ler mais tarde. Aprenda a não procrastinar em 1 minuto. Você fala, legal, amanhã eu assisto. Gostei, vou usar isso em aula. Mas é isso. Então tem muita gente que acaba ficando com esse receio e não dá o primeiro passo. Talvez o primeiro passo seja fazer um curso, seja de repente buscar informações, seja de repente levar para uma pessoa séria, olha, eu tô com uma ideia assim. E aquela história, né, que a gente até também recomenda. Falar, olha, uma ideia só vai se transformar em realidade se ele for realmente levado, né? Ou seja, caminhado com ela. Então, é só uma colocação bem pertinente. Então, a gente lida assim, né? Alguns que já têm esse medo anterior, a gente tem que realmente conquistar a confiança, levar para eles a informação correta e também uma assessoria, mentoria, vamos dizer, a gente chama de mais mentoria, né? E para mostrar para ele que as ideias realmente têm como sair e para aqueles que de repente também são boca frouxa, né? Fala para todo mundo tudo, fala assim, cara, teve muita gente que já perdeu o negócio porque o outro pegou a ideia e saiu correndo e já lançou. McDonald's que o diga, né? Sim. Muitos, a própria IBM, né? Nós somos da área da... O cagão. Os dois eram cagão. Nós somos na área de tecnologia, a história conta, né? Ou seja, a IBM criou lá o personal computer, não acreditou naquele computadorzinho, né? Que na época eles criaram. Fez por fazer, né? Fez por fazer, né? Isso aí não vai dar certo. Aí a Microsoft pediu para desenvolver os sistemas, né? Foi contratada, primeiro foi contratada, depois a IBM falou assim, quer saber uma coisa? Fica com isso aí. E hoje a Microsoft é maior que a IBM, né? Ou seja, já não é a The Best, é o maior, mas tô falando assim, mas conta a história realmente de várias situações em que você, de repente, perde o bonde e aí o bonde nem sempre passa de novo, né? Então... E o legal, assim, a gente recebe várias pessoas de vários segmentos aqui, né, de atuação, e o legal é que cai naquilo que a gente comentou num dos episódios anteriores, né, do vai e faz, que a gente fica naquela de não... Max. Foi com o Maxwell, também teve um outro... foi com o Maxwell, foi com o Maxwell. Inclusive, no final desse vídeo, assiste lá também, que tá na nossa playlist, mas não sai daqui agora, vai depois que acabar isso aqui. Pera aí, pô, não acabei ainda. Tem muita coisa aqui ainda.
às vezes quer fazer o projeto perfeito, quer deixar tudo redondinho para depois começar, daí a gente comentou disso, né? Falou, não, pô, pega, vai e faz. E ao passar do tempo vai melhorando, né? Vai aprimorando uma coisa, acha uma falha aqui, arruma aqui, e no final fica bom, né? Fica viável, né? Ou seja, realmente a gente consegue colocar situações em que a palavra sucesso é uma coisa muito relativa, né? Ou seja, porque de repente uma pessoa que não tem absolutamente já coloca... Nós temos casos, por exemplo, de pessoas que têm já um comércio, tipo um hot dog, vende hot dog e quer melhorar aquilo lá e de repente ele aumenta as vendas dele, de repente com alguma coisa, né? Às vezes uma coisa bem simples, tudo mais que ele faça, tudo mais, como você falou, gostei do exemplo aí da Tok Stock, por exemplo, muda o cartucho onde fica o sanduíche, que de repente não vaza e tudo mais, e de repente ele aumenta as vendas dele, para ele aquele é o sucesso. Então, nem sempre, né, vamos dizer assim, esse sucesso é igual para todos. Então, o que a gente busca é orientar realmente para que haja uma transformação, para que aquilo chegue num ponto realmente de ser aplicável, de ser utilizado pelo mercado. Eu acho que essa é a essência do negócio. Bom, bacana, muito bom. E, além dessa parte de inovação, você também é professor há quanto tempo, Gerson? Porque a gente estava comentando. Pouco tempo. Começou outro dia. Pô, isso não estava combinado. Assim. Vou me entregar. Não, eu não sou. Tem mais velhos que eu, né? Mas eu tenho desde 85, se você quiser fazer a conta aí, mas há uns 37 anos. 37. Eu sou de 88, tem 34. Eu comecei a lecionar em março de 85, né, no ensino superior, março de 85. Já lecionava aí em cursinhos assim técnicos. Tinha aqui na Conselheiro Neves um curso de COBOL, não sei se era do tempo de vocês. Tinha executivo, colégio executivo, então comecei, mas essa aí a parte eu não conto, mas ensino superior vai desde março de 85 e na FATEC 34 anos de FATEC, e eu acho que o ensino é uma coisa muito interessante, né? Desde PD, né? Desde a época era processamento de dados, é uma coisa diferente, era entrada, processamento e saída. Que a gente foi a segunda FATEC do estado, né? Foi a quinta FATEC. E todo mundo acha que foi São Paulo. Na verdade, a primeira FATEC foi a de Sorocaba, depois veio a de São Paulo, depois acho que a Americana, Indaiatuba e Santos. Tá aí no top 5. Tá nos top 5. Mas eu acho que você virar professor, né, é uma coisa que eu nunca imaginei ser professor. Não me via, era uma pessoa tímida, tá certo? Aliás, sou tímido, tá? Sou tímido assim. Mas é que você... eu acho que o lecionar, uma das coisas boas é isso. A sua timidez se transforma, né? Porque você não pode chegar numa sala de aula e, né? Você tem que falar. Você tem que falar. Já começa, você tem que falar e todo mundo te olhando, né? Então eu acho que quando você... o ensino é uma coisa que transforma também, não somente quem recebe, né? Mas também quem transmite. Eu acho que é uma coisa realmente que mudou a minha vida. Tanto é que eu era um profissional de TI que lecionava. Hoje eu sou mais um professor que trabalho com TI. Ou seja, os valores se inverteram totalmente. Então trabalhei 23 anos subindo e descendo a serra, com mainframe, com Serpro, Citibank, Duratex, empresas de consultoria, quase todas eu trabalhei. Então, e de repente hoje eu me vejo mais professor do que um profissional de TI. E mais agente de inovação do que até profissional de TI. Né? Ou seja, quando você realmente faz algo que... Eu acho que o segredo é fazer algo que gosta, sabe? Eu acho que é importante você ser feliz. Então, hoje eu não saio realmente de casa, como eu já falei, vou trabalhar, tô com dor de cabeça, tô com dor daqui. Não, eu saio já levantando e falo assim, pô, que legal, hoje eu vou me divertir. E hoje todos os cursos, você dá aula para vários cursos? Sim. Nessa área Na área de TI e inovação, né? Então também tem algumas disciplinas que a gente aborda inovação, mas sempre focado na área de TI, que não tem jeito de me distanciar. Então... Vou falar da FATEC, a FATEC de Santos, né? Tem 7 cursos agora, alguns na área de TI, como ADS, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas para a Internet, Ciência de Dados, alguns na área de gestão portuária, gestão de recursos humanos, logística, gestão empresarial. E aí o que acontece é que
todas elas praticamente têm uma disciplina de TI, porque até a gente sabe, né? Não tem hoje nenhum negócio que não tenha a tecnologia da informação envolvida e comunicação também. Então, você vai acabando pegando algumas disciplinas, mas hoje eu estou mais coordenando realmente um curso do que até mesmo em sala de aula. Me sinto falta. Você estava falando... Puxando a sardinha para o Porto, considerando que é a principal atividade econômica aí da região, quais são as ações da agência junto ao a gente está complexo portuário? Graças a Deus a gente tem no curso de gestão portuária um coordenador assim que eu sinceramente não sei como o cara toca, mas ele consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então o professor Júnior Raimundo articulador. Um articulador, né? Ele tem uma rede de contatos também, uma coisa absurda. Então ele, de um curso que era desconhecido, não valorizado, não era valorizado, hoje a gente vê na maior parte das empresas portuárias, a gente vê realmente pessoas colocadas e formadas na FATEC, até mesmo o perfil, né? A gente tinha um perfil realmente, lógico, vamos falar do estivador, que não era bem, mas estou falando assim, mas não era rude, né? Era um ambiente rude e tudo mais, eu convivi muito isso no meu tempo. Não sei se já chamaram o Marcelo Patrício aqui, mas o Marcelo Patrício a gente tá conversando. Então, ele é espetacular para contar até essa história também. Então, a gente... é bom mesmo, né, Marcelo? O Marcelo Patrício tem um histórico realmente legal. A gente conheceu ele na Libra. Isso. Depois... Eu já fiz o convite, ele ficou de me dar a data, mas eu acabei não cobrando. Muito corrido, né? Mas ele vale a pena realmente trazê-lo aqui. Se você estiver assistindo, fica... É judoca ele. É judoca. Ele disputou jogos quando eu jogava futebol, né? Então eu jogava no Santos e tal. E o Santos normalmente fornecia o time que disputava os jogos abertos do interior. E ele disputou na mesma época que eu o judô. Eu acho que ele ganhou. Eu ganhei medalha de prata, a gente perdeu, acho que não sei se foi para Campinas. Foi para Campinas, a gente perdeu a medalha de ouro naquele ano. E ele conquistou a medalha de ouro, se eu não me engano, lá no jogo. Até hoje. Podia estar passando com ele. Ele é. Então, assim, o Gestão Portuária, Ricardo, é um curso realmente que transformou, né? Porque a gente vê pessoas muito carentes, entram realmente num curso e transformador. Então, você vê pessoas, assim, se a gente fizesse uma prova inicial realmente do conhecimento, de capacidade, depois no final, se entrasse uma pessoa E aqui, uma nota E, né? Ou seja, muito abaixo do mais, ela sai no mínimo com C. Isso que já é transformador. Porque uma coisa é você pegar já bons alunos e jogar ele para lá. É mais fácil, ele já está próximo daquilo lá. Então eu acho que o curso realmente de gestão portuária tem um trabalho muito profundo de intercâmbio. E aí tocando, né, na sua pergunta, nós temos aí vários contatos com empresas, né? Inclusive a Santos Port Authority, né, a SPA. Então nós estamos criando um núcleo de inovação e inteligência portuária. Acho que esse núcleo vai ser aberto para todos também. Volto a falar, a FATEC é uma instituição pública, então é lógico que os alunos acabam sendo mais favorecidos porque não estavam mais próximos, mas é lógico que a gente pretende fazer realmente um trabalho junto com o ecossistema todo portuário, né? Para solucionar problemas, para de repente desenvolver realmente soluções ali, inovadoras ou não, tá? Como você mesmo falou, pode ser de repente uma mudança de um negócio, uma pintura diferente e tal. Então eu acho que isso também vai ser uma coisa diferente, coisa que nós não temos ainda. A gente tem um amparo do Parque Tecnológico também, que está dando muito apoio para a gente. E é isso, né? Eu acho que a gente está começando a sair, vamos dizer assim, do ambiente acadêmico, aquele ambiente mais de artigo científico, trabalhos de conclusão de curso, e botando a mão na massa, realmente influenciando algumas empresas. Essa é a nossa intenção. Sair de uma zona de conforto, tá bom do jeito que tá, já estamos fazendo o que a gente precisa fazer, que é gerar condições das pessoas evoluírem financeiramente também, né? Vamos falar assim, mas também começar a colocar a cara para fora e falar assim, escuta, podem contar com a gente, nós temos aqui pessoas para fazer. E isso a gente conta com todos, né? Inclusive com vocês. Eu espero que vocês façam parte desse time. Esperamos realmente que vocês possam contribuir com a gente, sabendo que vocês têm bastante coisa, mas é lógico que o cabedal de conhecimento que vocês possuem com certeza vai ajudar muito os alunos e todos os trabalhos. Então é isso, o que a gente tem mais focado agora é já a criação. Estamos já em fase final, a gente espera que o ano que vem realmente a gente já tenha isso. E o pessoal, isso aí, falamos de inovação, né? Pela primeira vez a gente viu a antiga Codesp, né, a SPA, tendo uma atitude inovadora.
calculadora, né? A gente realmente comprovou isso. Vocês que eu acho que depende, sabem muito bem que antigamente a gente pedia de repente uma planilha com, sei lá, 100 dados, eles não davam pra gente. E hoje o negócio está aberto, ou seja, eles querem realmente que a gente vá lá e mexa, surgir. Então, acho que essa mudança cultural também na SPA tem transformado a nossa região, né, na parte acadêmica e também na parte de desenvolvimento. Tanto é que eles têm parceria já com várias empresas inovadoras, Cubo, Itaú e assim por diante. Então, eu acho que eu vejo com, assim, eu como cidadão da Baixada Santista, vejo que o Porto finalmente está se integrando à cidade. Uma coisa que era um pouco distante, era um pessoal de lá e o pessoal de cá. Hoje eu já consigo ver realmente uma... Isso a gente já falou várias vezes aqui, né? A relação Porto-cidade agora está se relacionando. Agora está se relacionando. A relação está acontecendo. Eu não via isso, praticamente era como se tivesse um muro de Berlim barreira, separando aqui assim, né? A portuária para lá é uma coisa, a portuária para cá é outra. E hoje a gente já consegue ver realmente... não só SPA, como todas as empresas também, esse ecossistema portuário. Várias iniciativas, um ecossistema. Sim. E o interesse do pessoal também em poder participar, em poder cursar, seja gestão portuária ou qualquer outra. Nossa, é um qualquer dos cursos outro mais curso, procurados, né? É um Tem dos gestão cursos mais portuária, tem procurados. logística, Comércio tem exterior. Por favor, né? Então vocês também, por favor, vendam o seu peixe. A FATEC Praia Grande, né? E eu tenho orgulho de falar isso. Quando eu fui diretor da FATEC, né? Fui eu que consegui realmente um contato com o prefeito Mourão. Na verdade, falar a verdade, foi ele que me contactou e queria levar para lá, a gente levou. E é o meu orgulho, realmente, cada vez que eu vou lá, eu falo assim, caramba. A FATEC Praia Grande, quando foi inaugurada lá, ela era uma extensão da FATEC Santos. Era uma extensão de Santos. Você era diretor de Santos, Eu era diretor de Santos. Se vocês forem lá no primeiro andar, se não me engano, se não tiraram a placa, tá lá. A placa lá de fundação, tá lá meu nome lá. Mas... Tá no corredor ali. Então eu tenho muito orgulho, né? Muito orgulho, porque eu acho que foi uma vitória, né, para a cidade, essa ampliação de vagas. E o que é legal é que a gente tem quase que uma extensão, né? Ou seja, às vezes tem alguns cursos que acho que são iguais, né? Mas são muito poucos, né? Que tem assim aqui e lá. Acho que é só ADS. Só ADS. Então, quer dizer, não canibaliza um com o outro. E então, o que a gente não tem, eles têm lá. Então, acho que é muito legal isso. E sem, vamos dizer assim, briga, sem nada, a gente vai evoluindo. Não é concorrência, né? Não, é complemento. Não, e outra, né? Eles estão pegando uma faixa que a gente teria dificuldade de atender, né? Que é a parte litoral sul e tudo mais. Porque tem muita gente na Praia Grande que é Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá. Isso, eu acho que dali. Muita gente. Então, eu fico muito contente, assim, e fazem parte do nosso contexto também, né? Então, acho muito legal. E vocês que são de TI, falando também, a gente estava comentando do curso de gestão portuária, como que é? Às vezes o pessoal fala, eu tô cursando gestão portuária. O que a tecnologia tem a ver com isso? Tudo. O que o pessoal de administração tem? Tudo tem tecnologia. Tudo. Conta um pouquinho, assim, essa diferença também, o que cada um... A diferença entre o... Ou acaba sendo mais Não. geral? Tem uma especificidade bem grande, né? Claro. Mas é lógico que, por exemplo, a gente fala de tecnologia da informação portuária, é uma coisa totalmente diferente do que um pessoal de ADS, um pessoal de ciência de dados vê. E o mais engraçado, né, que, por exemplo, o que está sendo legal nesse semestre no meu curso é que a gente fez uma pesquisa outro dia, o professor Júlio entrou na sala e perguntou quem era da área do Porto, no meu curso Ciência de Dados, primeiro semestre. Dos 40 alunos, 5 trabalhavam no Porto. Mais de 10%. Ou seja, mais de 10% já são profissionais, ou seja, eles estão fazendo um curso pensando justamente em voltar e aplicar lá. Quer dizer, então a gente começa a ver que tem isso. Então, e aí você fala assim, mas eles já conhecem tecnologia, mas eles não conhecem essa parte da tecnologia. Então, eu acho que são especificidades bem diferentes, bem distintas, e precisa ter isso, né? Porque hoje realmente, vou dar um exemplo, né? Aparece às vezes editais, a gente estava falando agora há pouco dos editais internos, aparece lá um edital de banco de dados. Eu sou da área de tecnologia, eu não me preencho lá. Aí você fala assim, por quê? Você não é da área de tecnologia, mas eu não sou um especialista nisso aqui. São vários universos. Então, ali. Exatamente. Aí tem micromundos ali que não adianta, eu não vou dar uma boa aula daquilo. Desse aqui eu conheço, desse aqui eu não conheço. Então você começa a entender que aquele profissional antigamente, na minha época, 30, 40 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com TI, na verdade, a gente tinha um profissional quase que único que fazia tudo.
E hoje não, hoje você começa a ter especialidades. Então tem o cara de segurança, tem um cara de banco de dados, tem um cara de internet, tem um cara A de gente brincou lá sistemas. que o Tanto que engenheiro... tinha um curso só, era ciência da computação. Só esse. Não, Hoje não. E crachá, Imagina é normal hoje. que tem engenheiro de software, mas pô, engenharia de software, o livro já é a taroba. Lembra Desse tamanho, assim, ó. Cada capítulo Esqueci o nome do autor. Pressman. Roger Pressman. É um, pô, é a Bíblia desse Aí, tamanho. aí veio o assim, Somerville, veio uma porra. Aí cada capítulo é um micromundo aí, nem Virou quase que um curso. mundo. Virou cada capítulo, praticamente hoje é quase um curso. Aí, daqui a pouco vai surgir o testador, né? O cara, uns cursos para formar os testers, né? Ou seja, e era uma coisa que todo mundo fazia. Então, o nível de especialidade é grande. Então, quando a gente fala de porto, quando vocês já foram, viajaram mais do que eu nessa parte, né? Mas conhece Rotterdam, conhece portos aí do mundo inteiro e tudo mais, você começa a ter uma visão realmente dessa parte de tecnologia, o quanto é importante. Né, na questão de custo, na questão de agilidade, de entrada e saída de navio, de carga e tudo mais. Então, é essencial. Então, um curso de gestão portuária tem acho que 3 ou 4 disciplinas voltadas para essa área de tecnologia e eu acho que logo vai ter que aumentar um pouquinho, né? Vai ter que ser mais. Porque o negócio também vai ficando bastante complexo. E a gente não, talvez no curso não tenha ainda uma parte de automação, né? É citado apenas e que daqui a pouco a gente vai ter que ter uma disciplina para cuidar disso aí. Então, Larissa, o bagulho é louco, como dizem meus alunos, o bagulho é louco, professor, é muito Aí, Matheus, já deixa anotado pro short esse. Então, você que tá cursando gestão portuária, tá interessado em trabalhar no porto, já sabe, então. o bagulho é louco. E falando em bagulho louco, a gente tinha comentado um tempo atrás de inovação das ideias e tal, até o Ricardo comentou. Tem alguma ideia, algum projeto que alguém apresentou que na hora que você olhou falou assim, meu Deus, o que é isso? Se pudesse, cita o top 3 aí de projetos que foram mirabolantes que eu falo assim, fala, meu Negativo? Deus. Fala que, cara, Bosta, que merda é essa que você apresentou? É porque você falou, meu Deus, podia ser, nossa, que incrível. Não, é meu Deus, que merda. Puxa vida, mas eu vou me comprometer, não. Eu prefiro, vou falar assim, não sei. Nunca recebeu, né? Vamos falar pro lado positivo. Teve uma vez um aluno de sistemas para a internet, ele me apresentou um projeto num instante, primeiro dia de aula, eu comentei, né, sobre o conteúdo da minha disciplina, que é básica, primeiro ciclo, aliás, o nome da disciplina era Bases para a Internet, e eu comentei que eu ia aproveitar essa disciplina com eles e ia estimular o desenvolvimento dessa parte criativa e tudo mais, ia dar o conteúdo, mas ia desenvolver a atividade. Acabou a aula, esse rapaz veio me procurar, acho que você conhece ele estava nos eventos lá, o pessoal da SPA chama ele toda hora. Assim, pra gente não comprometer, vamos chamar ele de Gustavo. Nome bem comum, né? É nome bem comum, tem bastante Gustavo. Tudo bem, Gustavo pode ser. Ou Zé ou Gustavo. Zé Gustavo, pronto. Zé Gustavo, gostei. Zé Gustavo. Então, o Zé Gustavo, então, me procurou no final da aula, que ele tinha ele queria desenvolver um aplicativo para as barquinhas de atravessar o canal. Que ele ficava um tempão da Catraia? Da Catraia, isso mesmo, da Catraia. E aí eu comecei a conversar com ele, cara, vamos desenvolver essa ideia aí, né? Vamos desenvolver. E a gente foi desenvolvendo. Quando chegou no final, ele desenvolveu o software para Catraia, tanto é que ele colocou os banners nas Catraias para o cara baixar o aplicativo dele, porque aí tinha os horários, tinha não sei o quê, e as pessoas, tipo um Waze de Catraia, tá? Mas assim, colocava lá, o cara colocava, tem fila, então espera um pouco, tá? Bom, deu certo. Só que aí entra a pivotagem, né? Aí mais pra frente, professor, mas o pessoal não tá realmente nisso aí. E a gente começou a adaptar a ideia dele e ele começou a fazer controle de entrada e saída de navios. Hoje é o software que 2, 3 empresas usam para fazer esse controle. Então, eu te falo assim, começou no primeiro ciclo de um curso que não é da área portuária, né? E hoje ele é exemplo lá, inclusive no todo o programa, que aliás o Ricardo brilhantemente comanda lá, que é o estagiário empreendedor, inovador, né?
nosso representante, e só temos elogios da SPA, mas antes desses 3 rapazes que você comanda hoje, teve esse rapaz que não entrou no estágio inovador, mas que deu essa ideia, e ele é citado várias vezes lá pelo pessoal, inclusive da SPA, como sendo uma pessoa que falou assim, caramba, o cara desenvolveu do nada, e foi ele que, na verdade, gerou, inclusive, essa situação. Então, eu te falo assim, de casos, assim, negativos, me permita eu passar, até para não de repente as pessoas vão ouvir, pode ser que de repente eles... Mas eu vou falar, esse caso marcou porque foi no primeiro ciclo de um curso que não tem nada a ver. Que legal. Isso é bom. E de tanto, falando em história aí, do tempo que você tá dando aula, tem bastante história pra contar, né? Muita história. Mas aí é complicado. Escuta, vocês têm que preparar a gente. Falar, vamos perguntar sobre isso. Entende? Mas aí perde a graça. Como é que vai ficar espontâneo? Se só... Não, tem muitos, cara. Ele mesmo citou uma de uma prova. Como são suas avaliações, Gerson? São boas? As pessoas... Os alunos ficam como? Pé da vida. Para professor, semana de prova é uma delícia, né? Porque no dia da vingança. Eu já entro assim, hoje é meu dia. Ou seja, é o meu dia da vingança. Não é verdade. Mas vamos lá. O que eu tenho de histórias assim, em avaliações, por exemplo, tem várias, né? Tenho várias lá no Santa. Eu dei aula na ciência da computação, mas não acho que quando você estava lá eu tinha assumido, acho que a direção da FATEC eu não acabei não te pegando. Você fez ciência da computação no Santa? Não, engenharia. Fez engenharia, então. Mas eu estava dando aula no curso de ciência da computação e um aluno estava com a cola, que é assim, e o que eu fazia, né? Eu deixava as últimas cadeiras assim, sem ninguém sentar. Então, sem o aluno saber, eu circulava lá atrás, né? Então ele não via. E aí eu estava bem aqui assim, né? Na última, encostado praticamente na parede assim da classe, só olhando o pessoal de trás, e nisso um cara, até adulto, começou a puxar a cola aqui no bolso. Eu tava aqui, né? O cara tava na minha frente olhando ele. Nossa, tava quase enxergando. Então, ou seja, bem na cola dele. Então ele fazia assim, né? Virava e eu aqui, praticamente assim, né? Só não respirava pra não fungar no pescoço dele, né? E ele lá olhando aqui assim, maior dificuldade e tudo mais. Eu falei assim, por que você já não puxa o papel de uma vez? Pô, o cara teve um ataque, cara. De susto. Ele achou que era mal uma penada, sei lá. Aí eu falei, porra, desculpa. Pô, professor, você quer matar a gente do coração? Onde é que o senhor tava? Como é que o senhor tava aqui? Então, tem algumas coisas assim engraçadas. É bom quando você... Eu também fico atrás. Fico atrás também. Você pega logo quem é que tá mal intencionado, porque a pessoa fica assim. Isso! Ele não vai sair daí, ele não vai sair daí. Perdeu alguma coisa aqui? O que quer? Olha pra tua prova. Não sabe nem colar direito, né? Vários, velho. Seria legal se você olhasse o papel do cara e assim, parceiro, você tá errado essa cola aí. Né? Não, mas hoje eu não faço nem mais prova. Pra ser bem sincero, eu acho que uma das coisas que também eu acabei aprendendo é que prova, às vezes eu punia alguns alunos que... Sabe aquele cara que vem todas as aulas, não falta, pergunta, faz todas as atividades e o cara na prova ia mal. E aí, por uma questão de justiça, eu passava uma pessoa que... Porque pode ser booleano, né? A gente sabe quem pois é que tá aí pra frente, quem que leva... Então, aí eu acabava, às vezes, né, aprovando, mas com uma nota mínima, porque também não dava pra dar uma nota alta pra pessoa, porque ela não... Mas eu ficava com dor no coração de ver uma pessoa, de repente... azucrinava, não fazia, mas que tinha uma boa memória, sei lá, uma cola boa que eu não pegava, não sei. Então, hoje em dia, eu aboli a prova, eu faço atividades ao final de cada aula, né? Ou seja, eu dou o conteúdo e aplico já uma atividade. Isso melhorou a questão do aprendizado dos alunos, aí entra aquelas metodologias ativas, então um projetinho para desenvolver. Então, eu acho que já também inovei nessa questão. Sim. E dá mais resultado. Porque aqui eu já tive um aluno, por exemplo, um déficit de atenção, que uma vez me procurou no final do curso e falou assim, professor, você sabe qual foi a única disciplina que eu aprendi alguma coisa durante esse semestre todo? Eu falei assim, não, foi a sua. Olha que legal. Isso me marcou, eu chamava Bruno, rapaz, não é Zé Augusto, é o Bruno agora. E aí eu falei assim, mas por que você só aprendeu comigo? Não, porque eu tenho déficit de atenção em alto nível. Eu falei assim, então eu não consigo, o professor começa a escrever, explicar, eu
viajo, vou embora. E na sua disciplina, comigo, como o senhor faz eu aplicar aquilo, aí eu converso com os colegas, aí eu faço e tudo mais, eu chego na minha casa e falo, olha mãe, eu aprendi isso. Eu falo assim, bom, que maravilha, você aprendeu isso nas outras matérias. Eu falo, mas e as outras matérias? Não, só com esse professor que eu aprendo. E no dia da formatura, a mãe veio me procurar. E o pai também veio falar assim, pô, obrigado. Mas falou assim, olha, eu pude fazer, não foi pro seu filho. Não, mas olha, aliás, eu gostaria, né, até que fosse todo mundo assim. Então tem algumas coisas que acho que a gente também vai... O professor também aprende, né? Acho que vocês concordam comigo. A gente vai evoluindo também nesse discurso da educação, a educação não se moldar com o tempo é um... Não tem jeito. Não consigo entender também. E tem aqueles professores... São iniciativas de professores. Exatamente. Não é uma iniciativa de uma instituição. Ou de um governo, de uma... Vamos mudar, meu. Não tá dando certo o que a gente tá fazendo aqui há 30 anos, 50 anos, fazendo do mesmo jeito. A gente é último no ranking, penúltimo em qualquer ranking aí de educação. E aí as iniciativas legais acabam sendo pontualmente de baixo para cima. Não vem uma estrutura e nem dá apoio. Mas, e tanto é que tem situações... Às vezes ainda toma uma lambada. No Santa Cecília, uma vez, eu tentei aplicar isso e um aluno falou que eu não estava dando aula. Né? Porque eu dava umas atividades, dava o conteúdo da uma atividade e ele queria que eu desse prova. E chegou na direção. Aí eu cheguei na direção e falei, olha, tá aqui o conteúdo. Então, aí levei alguns alunos e falei, olha, eu tô aprendendo, mas repara que para alguns até é exatamente isso. Ou seja, esse processo de maturidade é complicado. Né? Vamos dizer assim, a gente tenta iniciativas, mas tem um outro lado que ainda não quer. Tem uma zona de conforto que não quer ser mudada, entendeu? Então, é complicado. Concordo com você, Rodrigo. Normal. Estamos chegando ao fim, Gerson. Agora tá esquentando. Desce o cunhado. Mas antes... Queria que você falasse um pouquinho da sua vida pessoal mesmo, de você. Eu soube que você é bom em sinuca, é isso? Quem falou uma vez aí? Futebol, como que é o gesto de chinelo. De bermuda e chinelo. Quem é o gesto de bermuda e chinelo? Cara, eu só não vim de chinelo havaiana hoje aqui porque eu achava muito chato. Podia ter vindo, pô. Tá em casa. Vocês querem uma história legal? Eu tô numa viagem pra Colômbia, né? Na Colômbia, chamava São Pedro de Marrágua, uma ilha, do lado onde tinha aquele grande traficante lá, tinha um puta ilha, do lado era dele e tal, esqueci o nome, tinha até uma... Pablo Escobar. Pablo Escobar. E aí, tô lá na ilha, a gente ficava lá dentro, e eu usava uma havaiana branca que tinha comprado e tudo mais, tava nova. Aí tinha cada dia ia um pessoal vender artesanato, né? E eu curto bastante, eu gasto. Eu gosto de gastar. Trabalho, minha mulher Resumindo, eu adoro ir na 25 de março, na Santa Efigênia, adoro uma sensacional. E aí, então minha mulher falou assim, não quero comprar isso, compra. E os caras me adoravam, né? E você percebia que os caras falavam assim, o senhor é o brasileiro que tá hospedado aqui? Porque o pessoal já tá comentando. Já conhece, Olha, tem tudo isso aqui. Bom, aí tal, então você faz amizade, eu converso e tal, aí pergunto os esportes e tal. E aí um dos vendedores chegou pra mim acho que o último dia, o senhor vai embora amanhã? Eu falei, vou embora amanhã. E ele tava com um colar maravilhoso, de pedras, todo colorido, maravilhoso. Só que naquela época que eu fui lá, a Colômbia tinha, acho que era R$5, era um peso colombiano, pra vocês terem uma ideia. O valor da moeda deles era mais forte que a nossa. Hoje acho que não tá mais. Mas... Pô, um colar absurdo. Eu falei, não vou comprar isso aí não. Aí no último dia, se você não gostou desse colar, leva, aproveita hoje. Eu falei assim, não tem dinheiro pra isso. Eu faço um negócio com o senhor. O senhor me deixa a havaiana. Falei, como é que é? O último dia, você não vai usar mais. Aí ele pegou, deixa eu olhar, tava novinha, tinha levado pra aqui. Paguei 20 e poucos reais aqui. Não, você tá brincando, você vai querer minha havaiana. E eu tô pensando que eu tô, né? Ele, não, o senhor quer mais? Não, mais eu não posso dar. E eu não tava valorizando a minha havaiana, entendeu? Tava achando, porra. Aí minha mãe falou assim, Gerson, ele quer trocar a havaiana pelo colar. Aí ele falou assim, tá feito, cara, tá feito. Mas eu vou precisar dela aí, não. Amanhã, quando o senhor for, eu vou estar esperando do lado da sua barca. Mas e o colar? Não, pode levar, eu confio no senhor. E batata, então, por favor, chinelo havaiana tem valor lá fora. Essa sensação que você teve, eu também senti recentemente. Não foi com a havaiana, mas foi com a mistura da minha marmita. Eu abri minha marmita, olharam pra mim e falaram assim, é linguiça? Eu falei, é linguiça. Quer trocar no colar? Aí eu falei assim, dá um pedaço. Aí eu fiquei naquela, se ele tava falando sério ou brincando. Eu falei, é sério? A pessoa olhou pra mim e falou assim, sim. Eu falei, porra. Aí eu fui, cortei metade da linguiça, dei pra ele.
Ele, obrigado. Tá. Eu entendo esse sentimento. Você não valorizou sua linguiça. Tem que valorizar sua linguiça. Podia ter trocado num filé mignon. Cara, vacilei. Mas, vamos lá. Bom, eu até os meus 18 anos, minha carreira era ser jogador de futebol, né? Pelo meu pai, inclusive, ser jogador de futebol. Eu era goleiro do Santos. Tinha jogado já no São Paulo, né? Eu vim de São Paulo pra cá com 13 anos, né? Então, dos meus 13 até os 18, eu joguei... Até os 13 anos jogava no São Paulo. E depois eu vim pro Santos, joguei no Santos. Mas eu comecei a ver que é um ambiente muito hostil, né? Assim, muito difícil, né? Ou seja, eu acho que jogador de futebol só dá certo quem realmente precisa muito, sabe? O cara que... aquela é a chance da vida dele. Eu gostava de estudar, então eu falei, eu vou estudar. Pra frustração do meu pai até hoje. Mas não me arrependo, não. E aí... comecei a fazer cursos, né, de processamento de dados, de COBOL, essas linguagens basic e tal. Comecei a entrar no mercado. Então, assim, a minha vida particular hoje é a minha neta, né, a Julinha, que realmente mudou. A Covid, né, eu preciso até comentar isso, né, vocês sabem bem que eu passei. Fiquei 34 dias entubado. Entubou? A câmara Caramba. por 3 vezes ligaram para casa avisando que eu não passava daquela noite. Meu o que me Deus. salvou foi aquela pronação, aquela virada que eles fazem assim. Então, a condição atlética ainda ajudou bastante. Mas fiquei mais 15 dias no quarto, né? Então, com todos os cuidados que a gente tomou em casa, mas acabei pegando uma brava, né? Isso também mudou a minha vida na questão realmente assim do modo de pensar. Então, todo dia de manhã eu acordo agradecendo realmente. Eu lembro que a gente fez uma call pelo Inova 2 dias antes. Sem 2 dias antes, você lembra disso? Lembro. Tava ruim, mas não tinha nem ideia. Então, assim, foi uma experiência marcante na minha vida, assim, de valorizar realmente isso aqui, que a gente tá aqui. Acho que me arrepia, aí não vai ver, mas tô arrepiado aqui. Porque eu acho que todos esses ambientes, assim, que a gente faz algo com gosto, com amor, e que a gente procura dar para os outros um pouquinho da gente, né? Eu acho que é um momento especial, um momento divino, até eu diria, né? Eu acho que pouca gente, de repente, percebe esse momento aqui, o quanto tem de energia, o quanto tem de coisa boa aqui, porque vocês, né, estão dedicando o seu tempo. Então, eu estou dando meu tempo, com certeza, mas com muito prazer, e vocês têm certeza também, sem esperar nada, assim, né? Ou seja, o retorno é... vamos dizer assim, fazer o bem, multiplicar. Né, multiplicar. Então, acho que pouca gente às vezes percebe o quanto isso, né? Então, esse ambiente gostoso, alegre, descontraído, que leva informação. Então, hoje eu estou muito assim, sabe? Eu sou muito, vamos dizer assim, agradecido, né, por ter tido essa segunda chance e por ter pessoas especiais como vocês, jovens, assim, que eu vejo que realmente vão conseguir, sabe, transformar ainda muita coisa boa aqui pra gente. E meus parabéns, espero que realmente o pessoal de casa goste, espero que aproveite. Espero ter levado um pouquinho da minha experiência, mas hoje realmente eu acho que eu recebi mais do que eu tô deixando para vocês. Pode ter certeza. Imagina. A gente tá honrado de ter você aqui com a gente. Com certeza. Uma alegria, ainda mais sabendo aí da superação. Eu confesso que fiquei chocado agora. 34 dias. Entubado. É realmente uma segunda chance. Pô, que alegria ter você aqui com a gente. E eu considero isso mesmo. Eu acho que é uma segunda chance realmente que eu tenho que aproveitar e tenho buscado fazer algumas coisas que eu já fazia, mas fazer com mais intensidade, que é ajudar realmente pessoas assim mais necessitadas e tudo mais. Então tenho me envolvido mais assim em termos até pessoas de rua, tudo mais. Acho que eu recebi uma dádiva que a gente tem que aproveitar, e aproveitar no seguinte sentido, de também distribuir, né? Não dá para pensar só na gente. Então, por isso que eu falo, isso aqui é divino, cara, isso aqui é maravilhoso. Fiquei muito impressionado com a estrutura de vocês, com esse ambiente maravilhoso. Espero realmente aí contribuir para a divulgação, porque eu acho que muita gente precisa desse tipo de informação que vocês levam aqui. E é bom que é leve, gostoso, enriquecedor, né? Cada vez é uma experiência diferente. A gente também que participa, que grava aqui, tudo, a gente aprende a cada dia com cada pessoa que vem. E hoje, com certeza, foi um dos dias que a gente aprendeu bastante coisa, que a gente sai daqui também... Faz eu chorar, cara. Chora. Só chorão, cara. Se tu chorar, eu choro também, caralho. Chorão. Então terminamos o podcast aqui com lágrimas. com emoção. Não, mas é verdade. Valeu, obrigado. Nós que agradecemos você por ter aceitado o convite. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. E lembrando que o Arri tem um recado muito importante para vocês. Sim, é isso mesmo.
se você ficou aqui com a gente até o final ou se você foi assistindo alguns trechos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dá aquele like maroto, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a continuar fazendo o canal crescer. Vocês viram aí que conversa bacana. Eu falei lá no começo que a conversa ia ser boa, hein? Tá aí, ó. Agora você chegou até o fim, coloca aí. Pô, gostei, deixa o like. E ajuda a gente a fazer o canal crescer. O canal tá começando agora, já tá começando a trazer frutos. Então, assim, a gente só tem a agradecer e pedir a vocês que se inscrevam e ajudar a compartilhar, ajudar a gente a expandir o nosso canal para cada vez mais os lugares do Brasil aí. E agradecer, Ricardo e Rodrigo, vocês são sempre bem-vindos também aqui. Sim. A volta do Ricardo. A volta do Ricardo. Foi comigo? Pô, que legal. Pô, fiquei sabendo uns que... episódios fora aí. Fiquei sabendo que mudou o personagem da Marvel agora, né? Mudou. Fiquei sabendo. Eu chamei de Thor, não é mais Thor. Não, agora é o Homem de Ferro. Homem de Ferro, tira o capacete, Coluna de ferro. É isso, Coluna de ferro. É uma boa. E é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Valeu, pessoal! Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Valeu! Valeu. Entendeu?